Meu filho atende o telefone e eu digo que não tenho nada para comer em casa. Ele responde: "Não me interessa, mãe." Eu seguro o celular com as duas mãos porque elas estão tremendo. Não de raiva, de algo pior, de reconhecimento. Como se uma parte de mim já soubesse que esse momento chegaria, mas outra parte ainda rezasse para estar errada. Do outro lado da linha, ouço o barulho de uma porta de carro batendo, um motor ligando, música ambiente ao fundo. Ele está saindo de algum lugar caro, disso tenho certeza, porque conheço meu filho, conheço cada fase da vida dele, cada conquista, cada degrau que ele subiu, muitos deles nas minhas costas. "Rafael", eu repito, mais baixo agora. "Filho, eu só preciso de uma ajuda. Não é muito, só para passar essa semana." Silêncio do outro lado. "Não me interessa, mãe." Ele desliga. Fico parada na cozinha vazia, olhando para o celular como se ele pudesse me explicar o que acabou de acontecer. A geladeira ao meu lado está aberta. Dentro dela, uma garrafa de água pela metade e um pedaço de queijo que já passou do prazo de validade há 3 dias. Fecho a porta devagar, sem fazer barulho, como se alguém pudesse me ouvir. Não há ninguém aqui. Nunca há. Sento na cadeira da mesa, a mesma mesa onde Rafael fazia lição de casa enquanto eu voltava do turno da noite na fábrica. A mesma mesa onde ele estudava para o vestibular enquanto eu emendava um trabalho no outro, costurando o uniforme de empresa até às 2 da manhã para pagar o cursinho dele. A madeira está gasta, tem marcas de caneta que nunca saíram, tem uma mancha de café que eu nem lembro mais de quando é, tem a minha vida inteira ali. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Eu sempre soube que Rafael era especial. Desde pequeno ele era diferente, focado, determinado. Enquanto os outros meninos da rua jogavam bola descalços no asfalto quente de Campinas, ele ficava dentro de casa lendo, estudando, fazendo conta no caderno velho que eu comprava na papelaria do seu Mário. Eu olhava para ele e pensava, esse menino vai longe. E ele foi, mas longe demais. Quando Rafael nasceu, eu tinha 22 anos e trabalhava como auxiliar de limpeza num hospital. O pai dele já tinha ido embora antes mesmo de eu descobrir a gravidez. Não teve conversa, não teve explicação. Simplesmente sumiu, como some a neblina quando o sol esquenta. Fiquei sozinha, mas não estava vazia, porque dentro de mim crescia uma promessa, um propósito. Rafael seria tudo o que eu não pude ser. Ele teria tudo o que eu nunca tive. Estudaria, se formaria, seria respeitado. E eu fiz de tudo para que isso acontecesse. Trabalhei 2, às vezes 3 turnos. De dia no hospital, de tarde como diarista em casas de família, de noite costurando. Dormia 4 horas por dia. Acordava com o corpo doendo, mas levantava assim mesmo, porque mãe não tem o luxo de desistir. Nunca comprei roupa nova para mim. Nunca fui ao cinema. Nunca viajei. Cada centavo que sobrava, e nunca sobrava muito, ia para Rafael. Material escolar, roupa boa, um tênis decente para ele não passar vergonha na escola. Quando ele passou no vestibular para a administração numa universidade particular boa, chorei tanto que as vizinhas vieram ver se estava tudo bem. "Tá tudo bem", eu disse, sorrindo com o rosto molhado. "Meu filho passou. Ele vai ser alguém na vida." Mas a mensalidade da faculdade custava mais do que eu ganhava num mês inteiro. Foi quando vendi minha aliança de casamento. Era a única coisa de valor que eu tinha. Ouro simples, fino, mas era meu. A única lembrança de um casamento que durou 3 meses, mas que me deu Rafael. Levei no joalheiro da Rua do Mercado. Ele pesou, olhou com uma lupa, fez cara de quem estava me fazendo um favor. R$ 200, ele disse. Eu sabia que valia mais, mas não tinha tempo para pechinchar, nem orgulho para barganhar. Peguei o dinheiro e paguei a primeira mensalidade. Rafael nem soube. Ele nunca perguntou de onde vinha o dinheiro. Nunca quis saber como eu fazia para pagar as contas, a faculdade, o transporte, a comida. Ele só estudava, e isso me bastava, ou pelo menos eu achava que bastava. Os anos passaram rápido. Rafael se formou com honras, conseguiu um estágio numa multinacional. Depois virou efetivo, foi promovido, e promovido de novo. Subiu rápido, comprou um carro, depois trocou por um melhor. Alugou um apartamento num bairro bom. Começou a usar terno. Eu via as fotos no celular dele, porque ele mal vinha me visitar, e sentia um orgulho que doía no peito. Consegui,
eu pensava. Eu consegui. Ele abriu a própria empresa aos 30 anos. Consultoria empresarial, algo assim. Eu não entendia direito o que ele fazia, mas sabia que dava dinheiro. Muito dinheiro. Comprou uma casa. Não, uma mansão. Com piscina, churrasqueira, 3 carros na garagem. Quando ele me ligou para contar, eu chorei de novo. Mãe, para de chorar, ele disse rindo. Você devia estar feliz. Estou feliz, filho. Estou muito feliz. E estava. Mas também estava cansada, porque enquanto Rafael subia, eu continuava no mesmo lugar. Ainda morava no mesmo barraco de 2 cômodos no bairro onde ele cresceu. Ainda trabalhava como diarista. Ainda acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até o trabalho. As pessoas me perguntavam, mas seu filho não é rico? Por que você ainda trabalha? Eu sorria e desviava o assunto, porque a verdade era que Rafael nunca ofereceu ajuda, e eu nunca pedi. Até aquele dia, fazia 3 semanas que eu não conseguia um trabalho fixo. A dona Marlene, para quem eu limpava a casa havia 8 anos, tinha falecido. A família vendeu o apartamento e não precisava mais de mim. As outras casas onde eu trabalhava cortaram os dias. Crise, diziam. Economia apertada. Minha conta de luz estava atrasada. A de água também. O gás tinha acabado na semana passada. Eu ainda tinha um resto de arroz e feijão, mas tinha acabado naquela manhã. Olhei para a geladeira vazia e pensei, não pode ser tão difícil pedir ajuda ao meu próprio filho. Peguei o celular. As mãos suavam. O coração batia rápido. Disquei o número dele. Chamou, chamou, chamou. Quase desliguei, mas ele atendeu. Oi, mãe, rápido, tô saindo. Rafael, filho, eu preciso falar com você. Fala. É que tá difícil aqui. Eu fiquei sem trabalho e não tenho nada para comer em casa. Silêncio do outro lado. Não um silêncio de espanto, não um silêncio de preocupação. Um silêncio de incômodo. Mãe, sério que você tá me ligando para falar disso agora? Meu estômago afundou. Filho, eu só preciso de uma ajuda. Não é muito, só para passar essa semana. Não me interessa, mãe. As palavras caíram como pedras. O quê? Eu disse que não me interessa. Você sempre dá um jeito, sempre deu. Então dá de novo. Eu tenho meus problemas também, tá? Não posso ficar resolvendo a vida dos outros. Mas eu sou sua mãe. E eu sou um adulto ocupado. A gente conversa depois. E desligou. Fiquei com o celular na mão, ouvindo o silêncio da linha morta. E foi nesse silêncio que algo dentro de mim se quebrou. Não foi raiva, foi clareza. Porque eu finalmente entendi. Meu filho não era ingrato por acidente. Ele era ingrato por escolha. E essa escolha tinha um preço que ele ainda não sabia que teria que pagar. Sentada naquela cozinha vazia, com o estômago roncando e o coração apertado, eu tomei uma decisão. Não ia mais esperar. Não ia mais implorar. Não ia mais aceitar migalhas de afeto de quem eu dei a vida inteira. Levantei da cadeira, guardei o celular no bolso e olhei ao redor. Aquela casa pequena, velha, cheia de infiltração e móveis quebrados, era tudo o que eu tinha, mas também era minha. E se Rafael não queria saber de mim, então eu ia descobrir o que eu ainda podia ser sem ele. Abri a porta da rua. O sol da tarde batia forte no asfalto rachado. Crianças brincavam na esquina. Dona Irene varria a calçada. Ela me viu e acenou. Oi, Vera, tudo bem? Não tá não, Irene, eu respondi sorrindo. Mas vai ficar, porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estava mentindo. Eu não estava bem, mas ia estar. E quando eu estivesse, meu filho ia se arrepender de cada palavra que disse. Não porque eu ia me vingar, mas porque eu ia me levantar. E ele ia ver, de longe, a mulher que ele escolheu perder. Passei a noite inteira acordada. Não porque estava com fome, embora estivesse. Não porque estava com raiva, embora também estivesse. Mas porque pela primeira vez em 53 anos eu estava pensando em mim, no que eu era, no que eu tinha me tornado, no que eu tinha deixado de ser. Sentada na beira da cama, olhando pela janela pequena do quarto, vi o céu escurecer e clarear de novo. As estrelas sumiram. Os pássaros começaram a cantar. O dia amanheceu como sempre amanhece, indiferente ao que aconteceu na noite anterior. Mas eu não era mais a mesma. Levantei às 6 da manhã, lavei o rosto com água fria, prendi o cabelo num coque e vesti a única calça jeans que ainda me servia.
Olhei no espelho rachado do banheiro e vi uma mulher cansada, magra demais, com olheiras fundas e mãos ásperas de tanto trabalhar. Mas também vi algo novo: determinação. Saí de casa às 7 e fui até a casa da Dona Conceição, uma antiga patroa que sempre gostou de mim. Bati na porta. Ela abriu de roupão, surpresa. Vera, que cedo! Aconteceu alguma coisa? Dona Conceição, a senhora ainda precisa de alguém para limpar a casa? Ela piscou, confusa. Preciso sim, mas pensei que você não estava mais trabalhando tanto. Estou. Posso começar hoje? Ela sorriu, daquele jeito maternal que sempre teve comigo. Claro, filha. Entre. Vou fazer um café. Trabalhei na casa da Dona Conceição o dia inteiro. Limpei cada cômodo, lavei roupa, passei, organizei armários. Ela insistiu para eu almoçar com ela. Arroz, feijão, bife e salada. Comi devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última. E talvez fosse, porque eu não sabia quando seria a próxima refeição decente. No final do dia, Dona Conceição me pagou R$ 200 e me abraçou. Você tá bem, Vera? Tá com uma cara. Estou bem, eu disse. E dessa vez não era mentira completa, só cansada. Volta na sexta, tá? E se precisar de alguma coisa, é só falar. Agradeci e saí. Com aqueles R$ 200 na bolsa, fui direto ao mercado. Comprei arroz, feijão, macarrão, ovos, óleo, sal, açúcar, café. O básico. O suficiente para 2 semanas se eu economizasse bem. Na fila do caixa, vi uma mulher com um carrinho cheio de compras caras. Queijos importados, vinhos, chocolates. Ela falava ao celular, rindo alto, despreocupada. Pensei no Rafael. Pensei na casa dele. Na piscina. Nos carros. Nas roupas de marca. Nas viagens que ele postava nas redes sociais. E pensei em mim, segurando uma sacola de compras que mal pesava 3 quilos. Algo queimou no meu peito. Não era inveja. Era clareza. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Acordava cedo. Procurava trabalho. Limpava casas. Voltava tarde. Comia pouco, dormia menos ainda. Mas cada dia que passava, eu sentia algo crescendo dentro de mim. Não era esperança, ainda não. Era raiva, uma raiva fria, controlada, consciente. Porque eu tinha começado a entender algo fundamental. Rafael não tinha se tornado ingrato por acaso. Eu tinha criado um monstro. Eu tinha ensinado a ele, sem querer, que ele poderia ter tudo sem dar nada em troca. Que o amor de mãe era incondicional e, por isso, descartável. Eu nunca cobrei, nunca exigi, nunca disse não. E agora ele achava que eu era opcional. Foi na quinta-feira, uma semana depois daquela ligação, que eu decidi fazer algo diferente. Peguei o celular e entrei no Instagram dele. Rafael postava quase todo dia fotos do escritório, do carro novo, de jantares em restaurantes caros, de viagens para a praia, sempre sorrindo, sempre bem vestido, sempre acompanhado de gente bonita e bem-sucedida. Na última foto, ele estava num restaurante em São Paulo, brindando com uma taça de vinho. A legenda dizia: "Fechamos mais um contrato. Gratidão por tudo que a vida me dá. Gratidão." A palavra ficou presa na minha garganta como um osso de galinha. Gratidão por tudo que a vida lhe deu. Não por tudo que eu dei, porque eu não era vida. Eu era invisível. Li os comentários. Dezenas de pessoas elogiando, parabenizando, admirando. Ninguém sabia. Ninguém sabia que o homem daquela foto tinha deixado a própria mãe sem comida. Ninguém sabia que aquele sucesso tinha sido construído nas costas de uma mulher que vendeu a aliança de casamento para pagar a faculdade dele. Ninguém sabia. E talvez fosse hora de saberem. Na sexta-feira, voltei à casa da Dona Conceição. Enquanto eu limpava a sala, ela veio conversar comigo, sentando no sofá com uma xícara de café na mão. Vera, posso te fazer uma pergunta? Claro, Dona Conceição. Seu filho, aquele que você criou sozinha, ele não te ajuda, não? A pergunta me pegou de surpresa. Parei de passar o pano e olhei para ela. Por que a senhora pergunta? Ela deu de ombros constrangida. É que todo mundo sabe que ele é rico. Tem empresa, carro do ano, e você tá aqui trabalhando que nem uma condenada. Não é estranho? Eu respirei fundo. É estranho, sim. Você já conversou com ele sobre isso? Já. Ele disse que não se interessa. Dona Conceição arregalou os olhos. Como assim não se interessa? Exatamente isso.
Liguei pedindo ajuda e ele disse que não se interessava pelos meus problemas. Ela ficou em silêncio por um momento, processando. Depois, balançou a cabeça, indignada. Que absurdo, Vera. Que absurdo. Como um filho faz isso com a própria mãe? Eu me pergunto a mesma coisa. Você devia expor ele. Contar para todo mundo. Um homem desses não merece respeito. Eu sorri, mas não respondi, porque a ideia já estava plantada. Naquela noite, sentei na cama com o celular na mão. Abri o Instagram de novo. Olhei para a foto do Rafael brindando no restaurante caro. Pensei em tudo o que eu tinha passado, tudo o que eu tinha sacrificado, tudo o que ele tinha recebido e nunca agradecido. E então pensei, e se as pessoas soubessem a verdade, não para destruí-lo, mas para libertá-lo da mentira que ele estava vivendo? Porque Rafael achava que tinha construído tudo sozinho, que o sucesso dele era só dele, que ele não devia nada a ninguém. E enquanto ele acreditasse nisso, nunca seria realmente grato, nunca seria realmente humano. Comecei a escrever, não um comentário raivoso, não uma acusação histérica, apenas a verdade, simples, direta, sem enfeites. Meu filho tem uma empresa de sucesso, mora numa mansão e dirige carros de luxo, mas quando liguei dizendo que não tinha o que comer, ele respondeu: "Não me interessa, mãe. Criei ele sozinha. Trabalhei em 3 turnos, vendi minha aliança de casamento para pagar a faculdade dele. Hoje, ele não quer nem saber se estou viva. Essa é a história que ninguém vê nas fotos de gratidão." Rele 3 vezes. O dedo pairou sobre o botão publicar. Meu coração batia rápido, não de medo, de liberdade. Porque pela primeira vez na vida, eu ia dizer a verdade. Sem medo de magoar, sem medo de incomodar, sem medo de ser inconveniente. Respirei fundo e publiquei. O post foi ao ar às 11 da noite de sexta-feira. Deitei na cama e fechei os olhos, esperando o sono vir. Mas o celular começou a vibrar. Uma notificação. 2, 5, 10. Peguei o celular de novo e vi. O post estava sendo compartilhado. Comentários começaram a aparecer. Meu Deus, que triste. Conheço tanta gente assim. Filho ingrato é o pior. Essa mãe merece justiça. Quem é esse filho? Tem que expor. E então, alguém marcou o Rafael. Meu estômago apertou. Eu não tinha marcado ele de propósito, não tinha citado o nome. Mas agora, alguém tinha feito a conexão. O post começou a viralizar. Em menos de 1 hora, tinha 1000 compartilhamentos. Em 2 horas, 5.000. Às 3 da manhã, meu celular tocou. Era o Rafael. Atendi. "Mãe, o que você fez?" A voz dele estava alterada, nervosa, desesperada. "Contei a verdade", eu disse calmamente. "Você tá louca? Tá todo mundo me marcando. Meus clientes estão vendo isso. Meus sócios, todo mundo. E você vai apagar isso agora." "Não vou." Silêncio do outro lado. "Como assim não vai?" "Não vou apagar, Rafael, porque tudo o que eu escrevi é verdade. Você disse que não se interessava pelos meus problemas. Eu só contei isso. Você tá me fazendo de vilão." "Não, filho. Você se fez de vilão sozinho." Ele respirou fundo, tentando se controlar. "Mãe, eu vou te mandar dinheiro, tá? Quanto você precisa? 1.000? 2.000? Não quero seu dinheiro agora, Rafael." "Então o que você quer?" "Quero que você entenda o que fez." "Eu entendi. Eu já entendi. Agora apaga essa porcaria." "Não." E desliguei. Desliguei no meu filho pela primeira vez na vida. E quando coloquei o celular de volta na mesinha de cabeceira, senti algo que não sentia havia anos. Paz. No dia seguinte, o post tinha 50.000 compartilhamentos. Jornais locais começaram a falar sobre a mãe esquecida pelo filho rico. Perfis grandes de desabafo repostaram a história. E Rafael estava em pânico. Ele me ligou de novo, mandou mensagens, pediu, implorou, ameaçou, mas eu não apaguei nada, porque pela primeira vez eu não estava protegendo ele. Estava protegendo a mim, e o mundo inteiro agora sabia. O sucesso dele tinha um preço, e quem pagou fui eu. O post continuou crescendo. No domingo de manhã, já tinha mais de 100.000 compartilhamentos. Perfis de notícias, páginas de desabafo, grupos de mães, todos repostando, comentando, discutindo. Meu celular não parava de tocar. Mensagens de pessoas que eu nem conhecia, algumas mandando apoio, outras contando histórias parecidas.
muitas pedindo mais detalhes, querendo saber quem era o filho, onde ele morava, qual era a empresa dele. Eu não respondi nada, apenas observei e esperei. Porque eu sabia que em algum momento Rafael teria que fazer uma escolha: continuar fingindo ou finalmente encarar a verdade. A resposta veio na segunda-feira de manhã. Eu estava tomando café, pão com margarina e café preto, quando ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa, uma batida forte na porta. Não precisei abrir para saber quem era. Mãe, abre essa porta! Rafael. Respirei fundo, terminei meu café devagar, levantei da cadeira e fui até a porta. Abri. Ele estava parado na soleira, de terno amarrotado, cabelo despenteado, olheiras fundas. O carro, um BMW preto, brilhante, estava estacionado atravessado na rua, porta ainda aberta, motor ligado. Ele parecia um homem à beira de um colapso. Entra, eu disse calmamente. Ele entrou como um furacão, olhando ao redor da casa como se estivesse vendo pela primeira vez. E talvez estivesse. Fazia mais de 2 anos que ele não vinha aqui. Mãe, você tem noção do estrago que fez? Fiz? Sim, você! Ele apontou para mim, a mão tremendo. Minha empresa está perdendo clientes, tem gente cancelando o contrato, meus sócios estão furiosos, tem jornalista querendo entrevistar a gente, você destruiu minha reputação. Eu me sentei na cadeira da cozinha e cruzei os braços. Eu não destruí nada, Rafael, só contei a verdade. A verdade? Ele deu uma risada amarga. Você contou sua versão, você me fez parecer um monstro. Eu disse que você falou não me interessa quando pedi ajuda. Isso é mentira? Ele abriu a boca para responder, mas não conseguiu, porque não era mentira. Eu estava estressado, ele murmurou, desviando o olhar. Tava num dia ruim. Não era para ter falado daquele jeito, mas falou. E você não podia ter resolvido isso em particular? Tinha que expor na internet? Eu tentei resolver em particular. Te liguei. Te pedi ajuda. Você desligou na minha cara. Ele passou a mão pelo rosto, desesperado. Tá bom, eu errei, tá bom? É isso que você quer ouvir? Não. Ele me olhou, confuso. Então, o que você quer? Quero que você sinta. Sinta o quê? O que eu senti? Quando você disse que não se interessava. Quando você desligou o telefone sabendo que eu estava passando fome. Quando você foi jantar num restaurante caro e postou sobre gratidão, enquanto eu comia ovo frito há 3 dias seguidos. Rafael ficou em silêncio, olhando para o chão. Pela primeira vez desde que entrou, ele não tinha uma resposta pronta. Eu não sabia que estava tão ruim assim, ele disse baixinho. Porque você nunca perguntou. Ele levantou os olhos para mim e pela primeira vez vi algo diferente ali. Não era raiva, era vergonha. Mãe, eu sempre achei que você estava bem, que você gostava de trabalhar, que você era forte. Eu sou forte, eu disse firme. Mas força não é a mesma coisa que não precisar de ajuda. Ele engoliu seco. Eu vou te ajudar agora. Juro. Vou te dar dinheiro. Vou te colocar num apartamento melhor. Vou pagar suas contas. Só apaga aquele post. Por favor. Eu olhei para ele por um longo momento. E então disse algo que ele nunca esperou ouvir. Não. Rafael explodiu. Como assim não? Eu tô te oferecendo tudo. Você vai ter dinheiro, vai ter conforto, vai poder parar de trabalhar. O que mais você quer? Quero que você entenda que não é sobre dinheiro. Então, é sobre o quê? Sobre respeito. A palavra caiu como uma bomba no meio da cozinha. Ele me olhou, incrédulo. Eu sempre te respeitei. Não, Rafael. Você nunca me respeitou. Você me tolerou, me ignorou. Me tratou como se eu fosse um problema que você poderia resolver com dinheiro quando fosse conveniente. Isso não é verdade. É sim. E sabe como eu sei? Porque você nunca me perguntou como eu estava. Nunca veio me visitar sem eu te implorar. Nunca me incluiu na sua vida de sucesso. Eu era boa o suficiente para pagar suas contas, mas não para sentar na sua mesa. Ele abriu a boca para contestar, mas as palavras morreram na garganta, porque ele sabia que era verdade. Mãe, pode ir, Rafael. O quê? Pode ir. Vai cuidar da sua empresa. Vai resolver seus problemas. Vai fazer o que você sempre fez. Fingir que eu não existo. Eu não tô fingindo. Eu tô aqui. Você tá aqui por desespero, não por amor. A frase cortou o ar como uma faca. Rafael ficou parado, os ombros caídos, o rosto pálido. Então, sem dizer mais nada, ele saiu. Ouvi o carro ligar,
acelerar e sumir rua abaixo. E quando o silêncio voltou, eu não senti arrependimento, senti alívio. Nos dias seguintes, a história tomou proporções que eu nunca imaginei. Programas de TV começaram a falar sobre o caso, advogados ofereceram ajuda para o Bono, ONGs de defesa do idoso me procuraram, pessoas mandaram dinheiro pelo Pix sem eu pedir. Eu recusei tudo. Porque não era sobre isso. Era sobre uma mãe que tinha passado a vida inteira sendo invisível e que agora, finalmente, estava sendo vista. Rafael tentou se defender publicamente. Postou um texto longo no Instagram dizendo que a relação com a mãe era complexa, que havia dois lados da história, que ele sempre ajudou quando pôde. Os comentários foram implacáveis. Mentiroso. Covarde. Sua mãe vendeu a aliança para te formar e você diz que ajudou quando pôde? Ele deletou o post 2 horas depois. E então, no meio de toda essa tempestade, algo inesperado aconteceu. A esposa do Rafael apareceu. Era quinta-feira à tarde quando ela bateu na minha porta. Carla, a mulher do Rafael. Eu a tinha visto apenas 3 vezes em 5 anos de casamento. Sempre de longe, sempre educada, mas distante. Ela estava de olhos vermelhos, segurando a bolsa com as 2 mãos. Dona Vera, posso entrar? Eu hesitei, mas abri a porta. Ela entrou devagar, olhando ao redor com a mesma expressão que Rafael tinha tido. Surpresa, constrangimento. Senta, eu disse, apontando para o sofá velho. Ela sentou. Ficamos em silêncio por um momento. Então ela falou com a voz trêmula. Eu não sabia. Não sabia o quê? Que você passava por isso. Que Rafael tratava você assim. Eu dei de ombros. Ele não te contou? Ele nunca fala de você. Ela limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Eu sempre achei estranho. Mas ele dizia que vocês tinham uma relação difícil, que você era complicada. Complicada. Eu sei que não é verdade. Eu li tudo. Vi as fotos antigas. Vi quanto você fez por ele. Ela respirou fundo. E eu vim aqui te pedir desculpas. Eu pisquei, surpresa. Por quê? Porque eu devia ter insistido. Devia ter perguntado mais. Devia ter vindo te visitar. Mas eu deixei ele me convencer de que você não queria nossa presença. E você acreditou? Ela baixou a cabeça, envergonhada. Sim, ficamos em silêncio de novo. Então, ela tirou um envelope da bolsa e colocou na mesa. Isso é meu. Não é do Rafael. É do dinheiro que eu ganho no meu trabalho. Não é muito, mas quero que você aceite. Olhei para o envelope. Depois, para ela. Por que você está fazendo isso? Porque eu também tenho mãe. E se um dia minha mãe precisasse de mim e eu virasse as costas, eu nunca me perdoaria. Ela se levantou, limpando as lágrimas. Desculpa por tudo, Dona Vera. De verdade. E saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei sozinha na sala, olhando para o envelope. Abri, tinha R$ 500 e um bilhete, para a mulher que merecia mais. Carla. Pela primeira vez em semanas, chorei. Mas não de tristeza. De algo que eu tinha esquecido que existia. Esperança. 2 semanas depois da visita de Carla, minha vida tinha mudado de formas que eu nunca imaginei. Não porque eu tinha ficado rica. Não porque Rafael tinha voltado arrependido. Mas porque eu tinha recuperado algo muito mais valioso. Minha voz. O post continuava circulando. Programas de rádio me ligavam. Blogueiras queriam entrevistas. Até uma produtora de documentários entrou em contato querendo contar minha história. Eu recusei quase tudo, porque não queria ser famosa. Não queria ser vítima. Não queria que minha dor virasse entretenimento. Queria apenas que meu filho entendesse. E parecia que, finalmente, ele estava começando a entender. Foi numa manhã de sábado que Rafael voltou. Dessa vez, sem desespero, sem gritos, sem carro atravessado na rua. Ele bateu na porta devagar. 3 batidas suaves. Abri. Ele estava diferente. Não usava terno. Usava jeans e uma camiseta simples. O cabelo estava mais curto. Os olhos cansados, mas menos arrogantes. Oi, mãe. Oi. Ficamos parados ali na soleira, sem saber o que dizer. Posso entrar? Ele perguntou baixinho. Pode. Ele entrou e olhou ao redor, mas dessa vez não com desprezo ou surpresa. Com tristeza. É pequeno aqui, né? Ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Sempre foi. Eu nunca reparei. Sentamos à mesa da cozinha. A mesma mesa onde ele fez lição de casa. A mesma onde estudou para o vestibular. A mesma onde eu costurava o uniforme de madrugada enquanto ele dormia no quarto ao lado.
Rafael olhou para a madeira gasta, para as marcas de caneta, para a mancha de café. Eu lembro dessa mesa, ele disse, passando a mão na superfície. Eu sei. Ele respirou fundo. Mãe, eu vim aqui para te pedir desculpas. De verdade. Não porque minha empresa está em crise. Não porque todo mundo está me julgando. Mas porque eu finalmente entendi o que eu fiz. Esperei. Eu passei a vida inteira achando que eu tinha conseguido tudo sozinho. Que meu sucesso era só mérito meu. Que você só tinha feito o que toda mãe faz. Ele parou, engolindo o choro que tentava subir. Mas não é verdade. Você não fez o que toda mãe faz. Você fez o impossível. E eu te tratei como se você fosse descartável. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Eu li os comentários, vi as mensagens, as pessoas contando histórias parecidas. Mães que se sacrificaram e filhos que esqueceram. E eu me vi nessas histórias. E me deu nojo de mim mesmo. Ele limpou o rosto com as costas da mão. Carla me contou que veio aqui, que te deu dinheiro. E quando ela voltou para casa, ela me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto, como se ela não me conhecesse mais. Ela disse: Rafael, você se tornou tudo aquilo que você jurava que nunca seria. Você se tornou alguém que esquece de onde veio. Bim, ele olhou para mim, os olhos vermelhos, e ela estava certa. Fiquei em silêncio, deixando as palavras dele ocuparem o espaço. Eu vim aqui te pedir perdão, e não espero que você me perdoe agora. Nem sei se você vai me perdoar algum dia, mas eu preciso tentar consertar isso. Como? Eu perguntei, a voz firme. Não sei, mas quero começar te ouvindo, realmente te ouvindo. Quero saber como você tá, o que você precisa, o que você sente. Quero te conhecer de novo, como mãe, como pessoa. Ele tirou um envelope do bolso e colocou na mesa. Isso é dinheiro, suficiente para você não precisar trabalhar por um tempo. Mas não é tudo. Eu também trouxe isso. Ele tirou outro papel, uma escritura. Comprei um apartamento, pequeno mas confortável. 2 quartos, sala, cozinha boa, perto do centro. Tá no seu nome. Olhei para os papéis, mas não peguei. Rafael, eu sei o que você vai dizer, que não é sobre dinheiro. E você tá certa. Não é, mas é sobre responsabilidade. Eu devia ter cuidado de você. E não cuidei. Então agora eu vou cuidar. Não porque eu quero limpar minha consciência, mas porque é o mínimo que eu posso fazer. Peguei a escritura e li. Era real. Um apartamento no Jardim Chapadão. Área boa, segura. Você não precisava fazer isso, eu disse. Eu sei, mas eu quis. E se você não quiser morar lá, tudo bem. Você pode vender, pode alugar, pode fazer o que quiser. Mas eu precisava fazer alguma coisa que mostrasse que eu tô falando sério. Olhei para ele, para o menino que eu criei, para o homem que ele tinha se tornado e para o filho que talvez finalmente ele estivesse aprendendo a ser. Eu aceito, eu disse. Ele piscou, surpreso. Aceita? Aceito o apartamento. Aceito sua ajuda, mas com uma condição. Qual? Você vem me visitar, uma vez por semana, não para me dar dinheiro, não para tirar foto, mas para conversar, para almoçar comigo, para me contar sobre sua vida e para ouvir sobre a minha. Rafael assentiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu prometo. Os meses que se seguiram foram estranhos, diferentes, mas bons. Rafael cumpriu a promessa. Vinha todo sábado. No começo, as conversas eram tensas, cheias de silêncios desconfortáveis. Mas aos poucos, fomos nos reencontrando. Ele me contou sobre a pressão no trabalho, sobre os medos que ele nunca tinha admitido, sobre a solidão que ele sentia mesmo cercado de gente. E eu contei sobre os anos de luta, sobre as noites sem dormir, sobre a saudade que eu sentia do filho que ele tinha sido. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi real. Mudei para o apartamento no Jardim Chapadão em dezembro. Era pequeno, como ele tinha dito, mas era meu. Tinha luz boa. Tinha uma cozinha onde eu podia cozinhar sem me preocupar se o fogão ia explodir. Tinha um quarto com uma cama nova, macia, onde eu finalmente conseguia dormir a noite toda. Carla me ajudou a decorar. Trouxe plantas, almofadas, um quadro para a sala. Ela vinha me visitar também, às vezes sozinha, às vezes com Rafael. E em uma dessas visitas, ela me contou que estava grávida. É um menino, ela disse sorrindo mais nervosa. E eu queria te pedir uma coisa. O quê?
Queria que você fosse a avó presente, a avó que esse menino vai conhecer de verdade, não só em foto, não só em visita de Natal, de verdade. Segurei a mão dela, apertando com força. Eu prometo. O post nunca foi apagado. Até hoje, de vez em quando, alguém o compartilha de novo. E os comentários continuam chegando. Histórias de outras mães, de outros filhos, de dor, de reconciliação, de esperança. Rafael aprendeu a conviver com isso. Aprendeu que algumas coisas não podem ser apagadas, só aceitas e transformadas. Sua empresa se recuperou. Os clientes voltaram, mas ele mudou a forma como trabalhava. Começou a investir em projetos sociais. Criou um programa de apoio à mãe solo. Colocou meu nome nele. Instituto Vera, ele disse, mostrando o logo, para que nenhuma mãe precise passar pelo que você passou. Chorei quando vi. Não porque ele tinha me homenageado, mas porque ele tinha finalmente entendido. Hoje, sentada na varanda do meu apartamento, com uma xícara de café na mão e o sol da tarde batendo no rosto, olho para trás e vejo tudo o que aconteceu. A fome, a solidão, a rejeição. Mas também vejo a força, a coragem, a reconstrução. Rafael não é perfeito, ainda comete erros. Ainda é teimoso, ainda tem muito a aprender. Mas ele está tentando. E às vezes tentar já é o suficiente. Meu celular vibra, uma mensagem dele. Mãe, vou aí amanhã. Posso levar almoço? Carla fez aquela lasanha que você gostou. Sorrio. Pode, te espero. Coloco o celular de lado e volto a olhar para o céu. O sol está se pondo. As nuvens estão cor de laranja e rosa. É bonito. E pela primeira vez em muito tempo, eu consigo ver a beleza sem sentir que ela não é para mim. Porque agora eu sei. Eu merecia ser vista, eu merecia ser ouvida, eu merecia ser amada, e não precisei gritar para o mundo inteiro entender isso. Só precisei parar de me calar. 3 anos depois. O apartamento no Jardim Chapadão não é mais aquele espaço vazio que recebi das mãos do Rafael. Agora tem vida. Tem cheiro de café passado de manhã, tem plantas na varanda, tem fotos na geladeira, muitas fotos. A mais recente é do meu neto, Pedro. Ele acabou de fazer 2 anos. Nos olhos dele, vejo o Rafael criança. Aquele menino curioso, esperto, cheio de perguntas. Mas tem uma diferença. Pedro me conhece, me vê toda semana. Sabe meu cheiro. Sabe que quando vem aqui, a vovó sempre tem bolo de cenoura esperando. Hoje é sábado. Rafael, Carla e Pedro vêm almoçar. Preparo a mesa com calma. Toalha limpa. Pratos que Carla me deu no Natal passado. Copos de vidro. Guardanapos dobrados, tudo simples, mas feito com carinho. A comida já está pronta. Frango assado, arroz, feijão, farofa, salada. Sobremesa é pudim, o favorito do Rafael desde pequeno. A campainha toca. Abro a porta e Pedro vem correndo, os bracinhos abertos. Vovó! Pego ele no colo, enchendo o rostinho rechonchudo de beijos. Oi, meu amor, como você tá grande? Rafael e Carla entram atrás, sorrindo. Ele traz uma sacola com pão francês quentinho. Ela traz flores. Oi, mãe, Rafael diz, me dando um beijo no rosto. Tá cheirando bem aqui. Fiz aquele frango que você gosta. Eu sei. Ele sorri. Eu sonhei com esse frango a semana inteira. Sentamos à mesa. Pedro na cadeirinha alta, batendo colher no prato e rindo. Carla serve a comida. Rafael conta sobre o trabalho. Um projeto novo, uma parceria que deu certo. Eu ouço. Faço perguntas, participo. Não sou mais a mãe invisível. Sou parte da conversa. Depois do almoço, enquanto Carla lava a louça, mesmo eu insistindo que não precisa, Rafael senta comigo no sofá. Pedro dorme no colo dele, a boquinha aberta, respirando fundo. Mãe, Rafael diz baixinho para não acordar o menino. Eu nunca te perguntei isso, mas você me perdoou? Olho para ele, para o rosto que conheço tão bem e que ainda me surpreende às vezes. Perdoei. Quando? No dia que você voltou. No dia que você me ouviu de verdade. Ele abaixa a cabeça, olhando para o filho. Eu ainda sinto vergonha, sabe? Do que eu fiz, do que eu disse. Eu sei. E tem dias que eu me pergunto se eu mereço isso tudo. Você sendo tão boa comigo, o Pedro, a Carla, minha vida, porque eu fui tão humano. Eu completo. Ele me olha, surpreso. Você errou, Rafael. Errou feio. Me machucou de um jeito que eu nunca pensei que um filho podia machucar. Mas você também reconheceu.
Mudou. E continua mudando. E isso vale mais do que nunca ter errado. Ele engole seco, os olhos marejados. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filho. A Pedro se mexe, resmungando algo ininteligível no sono. Rafael o ajeita melhor no colo, beijando a testa dele. Eu prometo que ele nunca vai te esquecer. Nunca vai te ignorar. Ele vai saber quem você é, o que você fez, o quanto você é importante. Eu sei, eu digo sorrindo, porque você aprendeu. À noite, depois que eles vão embora, sento na varanda com uma xícara de chá. O céu está cheio de estrelas. A cidade está quieta. Dá para ouvir os grilos cantando no quintal do vizinho. Pego o celular e abro o Instagram. Faz tempo que não entro lá, mas de vez em quando, por curiosidade, eu olho. O post ainda está lá. Meu filho tem uma empresa de sucesso, mora numa mansão e dirige carros de luxo. Mas quando liguei dizendo que não tinha o que comer, ele respondeu: "Não me interessa, mãe. Criei ele sozinha. Trabalhei em 3 turnos. Vendi minha aliança de casamento para pagar a faculdade dele. Hoje, ele não quer nem saber se estou viva." Essa é a história que ninguém vê nas fotos de gratidão. Rolo os comentários. A maioria são antigos, mas tem alguns recentes também. Vim rever essa história. Que final teve? Alguém sabe se ela ficou bem? Essa mãe merecia o mundo. Penso em responder. Penso em contar que sim, ficou tudo bem. Que meu filho voltou, que me pediu perdão, que hoje ele é presente, que tenho um neto lindo, que moro num apartamento confortável, que não passo mais fome, que não sou mais invisível. Mas não respondo. Porque essa história não precisa de final feliz para ser válida. Ela precisa ser verdadeira. E foi. E continua sendo. Porque a vida não termina quando o perdão acontece. Ela continua. Com altos e baixos. Com dias bons e dias difíceis. Com amor que se reconstrói tijolo por tijolo. Fecho o aplicativo e olho para o céu de novo. Na segunda-feira, vou ao Instituto Vera pela primeira vez em 2 semanas. O lugar fica num prédio comercial reformado no centro de Campinas. 3 salas grandes, uma cozinha comunitária, um espaço para reuniões, tudo simples, mas funcional. Quando entro, sou recebida por Jéssica, a coordenadora. Ela tem 28 anos, é mãe solo de 2 filhos e foi uma das primeiras beneficiadas pelo programa. Dona Vera, que bom te ver. Oi, Jéssica. Como estão as coisas? Ótimas. Temos 12 mães novas esse mês. E 3 delas já conseguiram emprego através das nossas parcerias. Caminhamos pelos corredores. Nas paredes, há fotos. Mães com seus filhos. Sorrisos cansados, mas esperançosos. Uma das salas está cheia. É o grupo de apoio emocional. Mulheres sentadas em círculo, conversando, chorando, rindo. Fico parada na porta, só observando. Uma delas, uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso num rabo de cavalo, está falando: "Eu trabalhei a vida inteira para dar tudo para os meus filhos, e quando eu precisei, eles sumiram, como se eu nunca tivesse existido." As outras acenam, reconhecendo a dor. Jéssica me vê observando e sussurra: "Quer falar com elas?" Hesito, mas então entro. As mulheres me olham, curiosas. "Oi", eu digo, meio sem jeito. "Meu nome é Vera, e eu sei exatamente como vocês se sentem." Uma delas arregala os olhos. Você é a Vera? A do post?" Sorrio, constrangida. "Sou." Elas se levantam vindo me abraçar, uma por uma. Algumas chorando, outras sorrindo, todas gratas. "Você salvou minha vida", uma delas diz. Quando eu li sua história, eu entendi que não era só comigo, que eu não era louca, que eu merecia mais. E merece, eu digo, segurando as mãos dela. Todas vocês merecem. Sento no círculo e, pela primeira vez, conto minha história completa. Não só a parte da dor, mas a parte da reconstrução, do perdão, da escolha de me levantar. Elas me ouvem em silêncio. E quando termino, uma delas pergunta: "E valeu a pena perdoar?" Penso por um momento. Valeu. Não porque ele merecia, mas porque eu merecia. Merecia paz. Merecia seguir em frente sem carregar raiva. Merecia ver meu neto crescer sem amargura no coração. Ela assente, limpando as lágrimas. "Obrigada." "De nada." Quando saio do instituto, já é fim de tarde. O sol está se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Caminho até o ponto de ônibus, mas não tenho pressa.
Aproveito o caminho. Observo as pessoas, as crianças brincando na praça, os vendedores ambulantes fechando suas barracas, a vida acontecendo. Meu celular vibra. Uma mensagem de Rafael. Mãe, obrigado pelo almoço de hoje. O Pedro não para de falar em você. Ele quer dormir na casa da vovó semana que vem. Pode ser? Sorrio digitando a resposta. Claro, vou fazer bolo de chocolate. Guardo o celular e continuo andando. Tem gente que me reconhece na rua às vezes. Um aceno, um sorriso, uma palavra de encorajamento. Eu agradeço, sempre, porque sei que minha história não é só minha, é de todas as mães que foram esquecidas, de todas as mulheres que se apagaram para os outros brilharem, de todas as que perderam a voz e depois tiveram coragem de encontrá-la de novo. Chego em casa quando o céu já está escuro, acendo as luzes, preparo um chá, sento no sofá e pela primeira vez em muito tempo, não sinto falta de nada, não de dinheiro, não de reconhecimento, não de justiça, porque já tenho tudo o que importa. Tenho respeito, tenho amor, tenho paz e tenho a mim mesma de volta. Se essa história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Qual foi a parte que mais te emocionou? Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima história!